Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso pequeno e belo recanto, nessa noite de quarta-feira. Sintam-se todos aí bem recebidos, tanto as pessoas que se encontram aqui no salão conosco, como também os nossos amigos das redes sociais, que a gente sabe que sempre nos acompanham e mesmo à distância conseguem participar desse momento conosco, né? Que a gente consiga sempre estar presente, ou virtualmente, ou aqui, e também, à medida que for possível, que é importante para o nosso bem-estar, mas também para aqueles que nós gostamos, ou que queremos bem, fazer aquele convite, né, para vir até a Casa de Paz e Amor, para estar aqui presente, nos acompanhando no trabalho de quarta-feira, ou em algum outro trabalho da casa. É sempre um momento bom, né? Porque a gente vem buscar o nosso equilíbrio, mas a gente vai percebendo ao longo da vida que não basta a gente estar bem, né? Para estar em paz. A gente quer que as pessoas, nossas queridas pessoas, estejam bem também, nossos entes, nossos amigos. Então esse convite eu acho que é sempre válido, né? Para aqueles que também vêm a primeira vez, que sintam-se bem recebidos, possam aproveitar essa noite de estudo do Evangelho, de compreensão aqui sobre os temas da noite, e que possam estar aqui novamente conosco, estudando o Evangelho, buscando nos compreender melhor, nos desenvolver e estar abertos também, com certeza, para receber o que a espiritualidade nos prepara e nos auxilia também. A gente pede para vocês, como de costume, desligarem os celulares para manutenção aqui do nosso trabalho, para tudo fluir de uma maneira sempre bem harmoniosa, com uma sintonia bem elevada e equilibrada. E a gente também faz aqueles convites, né? Já não é mais começo de ano, mas a casa, nessa época, tem muitos cursos iniciando. A gente vem falando desde o início do ano e a gente vai continuar reforçando para que vocês e também aqueles que vocês conhecem estejam convidados para estar aqui também. Qualquer curso que seja, né? A gente vai ver que tem vários tipos de curso, curta duração, um tempo um pouquinho mais prolongado, mas que de repente ele pode se enquadrar a cada um de nós na nossa rotina aí. Então, a gente vem falar para vocês hoje da evangelização, né? Da evangelização infanto-juvenil. Ela vai começar agora dia 3 de março, ela tem o horário das 9 às 10h15, e é no terceiro andar, né? É um trabalho muito bonito da casa. Eles colocam aqui para a gente nesse folheto, explicando, né, que além da evangelização tem um momento em que as crianças e os adolescentes, né, os jovens são orientados e instruídos. Tem um momento para os pais também, para estudo do Evangelho e uma conversa sobre o Evangelho, temas relacionados a ele. Então, muito importante também para nossas crianças e para manter, né, a nossa família envolvida no Espiritismo e desenvolvendo ainda mais esses laços tão importantes que é o laço religioso. A gente também tem um grupo de estudo que ele vem acontecendo já desde o dia 20 de fevereiro, né, às terças-feiras, é o grupo de estudo Boa Nova. Ele tem como objetivo estudar, né, temas relacionados ao Evangelho segundo o Espiritismo. E ele acontece das, então, 8h15 às 9h15, às terças-feiras. Tá? O nosso encontro amigo, que a gente sempre fala que é de suma importância e a gente sempre gosta de repetir, porque sempre conhecemos alguém que passa pelo luto, né? Então, daquelas duas maneiras, ou via Zoom ou presencial. Todas as quartas-feiras o presencial ele é das 2 às 3 da tarde, e o online às quartas-feiras também, mas das 8 às 9h15. Que a gente possa fazer também a nossa parte, além de aprender um pouco mais, divulgar a nossa casa, divulgar tudo aquilo que ela oferece para acolher e amparar quaisquer pessoas que sejam. Para essa noite de hoje, do nosso trabalho, a gente vai ter o auxílio do nosso amigo Nathaniel na leitura da mensagem. A leitura do Evangelho, a Laurice fará por nós. A prece inicial, a Laura fará por nós. E o nosso palestrante amigo da noite, o Toninho, o Antônio Della Corte, ele vai falar para nós sobre o tema desse trabalho aqui que a gente faz no salão, que é o tema de Evangelho, Vibrações e Passe.
A vibração da noite será feita pelo Gabriel e a prece final a Alexandra fará por nós. Então, que possamos ter um bom início de trabalho e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai, Perdão das Ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida a ofensa, pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com responsabilidade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amai ao próximo como a si mesmo. Pascal, 1862, item 12. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria necessário que vos esforçasse no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que envolve, a fim de torná-los mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava àqueles que o procuravam, fosse quem fosse. Não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tornais por modelos de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria completamente da face da terra. Vamos nos colocando confortavelmente em nossos lugares, em nossas cadeiras, sentindo todo esse salão iluminado, descendo essa luz que ilumina todos, que nos traz essa calma. É um momento nosso. E nesse instante nós vamos respirando bem fundo, esquecendo todas as nossas dificuldades, deixando lá fora. E vamos agradecer por estarmos aqui, nessa casa de paz e amor, onde só podemos agradecer. E assim, nós vamos nos envolvendo e pedindo à espiritualidade que nos envolva com toda a alegria necessária. Envolva o nosso palestrante, para que ele possa trazer para nós tudo aquilo que viemos aqui buscar. Todo o evangelho, todo o estudo que nós precisamos, a palavra certa. E assim, nesse respirar, nesse sentir essa melodia que nos traz a calma, mais uma vez agradecemos pela vida,
por estar neste planeta Terra, onde podemos aprender, aprender e aprender. E assim só temos a agradecer. E assim que nós possamos estar receptivos para o aprendizado de hoje. Que Deus abençoe o nosso palestrante, abençoe a todos nós que estamos aqui para aprender. E assim seja, graças a Deus. Pode recuar bastante. Tá bom, não precisa levantar muito não. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do nosso trabalho, tá? Evangelho, Vibrações e Passe, pela sigla EVP. Mas o que é o nosso trabalho? E qual é a nossa participação dentro dele? O nosso comportamento, como nós interagimos, como que o plano espiritual trabalha aqui dentro do salão. Essa é a visão que nós vamos hoje podermos falar, tá? Mas para localizar o trabalho, nós precisamos ter uma visão da casa espiritual como um todo. Essa daqui é a imagem de Bezerra de Menezes e Eurípides Barcianovo. Eles são os fundadores da casa. São os espíritos guardiões. Bezerra de Menezes é o nosso mestre como comandante espiritual de todos os trabalhos da casa. Para vocês terem uma ideia, trabalhos espirituais na casa nós temos 48, de 69 trabalhos totais. É muita atividade, em muitos horários, em muitas funções diferentes. Tá? 48 são voltados para tratamento ou atividades espirituais. Fora isso, nós temos mais 15, dentro dos 48, nós temos 15 trabalhos de estudo, de aulas, para quem quer aprimorar e entender um pouco mais. Então, tudo isso representa uma estrutura na casa, onde este trabalho faz parte dessa estrutura. De Evangelho, Vibrações e Passe, nós temos 18. Então, 18 trabalhos ocorrem no salão. Ok? Quando a gente vem aqui, a gente nem tem uma noção completa de como ele é e como é a estrutura dele. Por exemplo, na casa, a parte espiritual, ela tem um monte de divisões. Você tem os espíritos Carmen Braga, Hans Rutenberg, Inácio Pereira, Sheila, Júlio de Queiroz, Zerbini, Dr. Monroe. Muitos deles têm o nome marcados nas salas. Eles são responsáveis por uma atividade. Eles são responsáveis por uma parte daquilo que é feito. Mesmo aqui, as 3 primeiras fileiras têm uma atividade e o restante tem outra atividade. A equipe espiritual que atua aqui é diferente da equipe que está lá. Então, essas atividades já são montadas dentro do plano espiritual e já são tratadas aqui. Nós, como passistas, somos instrumentos de ligação. O passe é um instrumento de ligação. E ele ocorre de acordo com a orientação e o estudo que nós fizemos. Quando a gente vem aqui, às vezes a gente nem se liga muito nisso. A gente vai onde? Vamos lá no salão. É o salão principal, ou o salão nobre. É o maior salão. Mas por ele ser assim, a atividade espiritual aqui é intensa. Ela é formada dessa forma. Ela é criada e participa dessa forma. Agora deixa eu lembrar aqui. Isso. Da entrada para cá, quando nós entramos no salão, vocês têm direto no portão uma recepção espiritual. Então, quando nós entramos no núcleo, é como se um grupo de espíritos recebam a gente e dão para nós uma resguarda. Por isso que é gostoso ficar aqui. É gostoso a gente sentar, dar uma relaxada. Muita gente sente sono para chuchu. Isso é comum. Tá? Por quê? Você foi separado.
Você foi isolado dos problemas. E é por isso que a gente faz o quê? Quando vocês entram, lá fora você tem a lanchonete, o café, é um ponto onde você tem um bate-papo, que é normal. E é gostoso a gente socializar. Passou dali para cá, aí nós estamos entrando em uma atividade. Então, nós temos ali o pessoal do plantão, que faz o encaminhamento para quem necessita, já é um trabalho mediúnico. E quando você entra no salão, você já tem que se colocar numa forma receptiva. Você já tem que se imaginar entrando para um trabalho. Então, é por isso que a gente fala, conversamos lá fora bastante, mas quando a gente entra e senta aqui no salão, a gente fala, se desliga. Se desliga e se concentra, relaxa. Deixa o seu mental, o seu corpo perispiritual e o físico também receptivo. Deixe os problemas lá fora e assista a palestra. Seja participante do trabalho. Existe todo um ritual. A gente tem a parte de recados, como vocês viram, leitura do Evangelho, livro de mensagem, prece inicial, pedido de proteção e apoio ao trabalho. Todas as atividades do núcleo que vocês participarem, vocês vão observar que tem prece inicial e prece de encerramento. Isso é muito importante. Prece inicial, que é a preparação espiritual, aonde, em termos de espíritos em geral, a gente fala, todos em prontidão, todos prontos, vamos começar, vamos isolar o nosso ambiente astral do ambiente externo e nos concentrarmos aqui. Por mais diferente que seja a palestra, parece que um pedaço da palestra foi feito para nós. A gente sempre sente isso. Por quê? Isso é algo que está sendo tratado para a gente. Nós estamos sendo orientados a receber uma parte da mensagem que nos é importante. Vocês não têm ideia assim, do volume espiritual que atua aqui dentro. Não só conosco, não. Com espíritos mesmo. Porque a Casa de Paz e Amor não cuida só de espíritos encarnados. Cuida também de espíritos desencarnados. Inclusive, existem trabalhos aqui na casa que são voltadas aos espíritos desencarnados. Tá? Mas aqui, no salão, essa atividade ela existe, tanto a gente costuma falar que é por cima, não é que fisicamente é em cima, mas a gente fala, está por cima de nós acontecendo espiritualmente e no nosso entorno. E nós temos que ser receptivos e participar dela. Aí nós temos a palestra, que é o que eu estou fazendo aqui agora, do tema do dia. A maioria dos temas que a gente apresenta, eles são extraídos de uma sequência de estudo. Isso é uma indicação. Nós sempre vamos propor que vocês estudem. Ou peguem livro como empréstimo, ou comprem livro, não importa, mas estudem. É importante o estudo. É uma forma da gente nos aprimorar. E isso a gente quer que sempre aconteça. Existe uma programação de estudos que são montados para o ano. O que nós vamos estudar no ano que vem? Que temas? Qual a relação e sequência dos temas? Com isso, a gente tem o livro do mês. Tá? Com isso, é feito primeira palestra de cada trabalho do salão, é feita a apresentação. Aquilo é uma sequência de estudo. Tá? Por isso que é dado uma ênfase tão grande a ele. Como que a gente se prepara para vir para cá? A gente tem que preparar o corpo físico para ser receptivo, para poder estar participante dele. Então a gente diz, não beba bebida alcoólica, né? Não venha aqui trançando as pernas, pelo amor de Deus. Você não vai estar receptivo a nada. Né? Não fume. Alimentos leves. O que é o alimentos leves? Se você vier aqui com mal-estar ou qualquer coisa do gênero, você não vai dar atenção. Você vai se dispersar. Traje discreto. Acho que a gente não precisa dizer, não estamos na praia nem nada, né? E enquanto aguardar, manter-se em silêncio, em prece ou ocupar-se com leitura edificante. É o quê? É preparar o nosso pensamento.
A gente tem que estar com bom pensamento. Por que que a gente precisa estar preparado para isso? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós decidimos sobre nossas vidas. Então, se vocês estiverem sentados e falar tudo está dando errado, tudo está dando errado, tudo está dando errado, tudo está dando errado, pode ficar 10 pessoas dando passe para vocês, 200 espíritos trabalhando em cima de vocês, que vocês estão decidindo que vai dar tudo errado. A decisão é sua, a vida é sua. Os espíritos podem ajudar o equilíbrio, pode ajudar os seus sentimentos, as suas sensações, a sua ligação perispiritual entre o espírito e o corpo, que são as sensações físicas de dores. Aqueles mal-estar que ninguém consegue explicar. Tá? Mas se vocês decidirem que querem passar mal, esquece. É vocês que estão decidindo. Agora, se vocês vêm aqui com pensamento aberto, com cuidado, sentando e buscando, eu quero melhorar, um monte de gente vai ajudar. Porque vocês querem, vocês estão dispostos a fazer melhor, estão dispostos a melhorar. É o que a gente chama de abrir o campo. Você abriu o campo, você está receptivo a boas coisas. Então é importante isso. Às vezes a gente acha que senta aí, quem vai resolver é o passista que vai chegar lá e o espírito que está junto com ele. Não. Eles estão lá para trabalhar. Mas se você decidir que não, é não. Ninguém vai mandar na vida de vocês. Tá? Então é importante a gente lembrar dessa nossa participação. Eu vou falar agora sobre alguns pontos que são trabalhados. A gente não discute isso e nem entra nesse mérito dentro do momento do passe, tá? Porque a gente faz a terapia de passe. A terapia de passe é uma doação de energia. Ela passa de um encarnado para outro com a supervisão espiritual. Então, o passista está fazendo uma doação. Então, na hora que ele doa, ele busca alguns pontos de acesso. Ou de uma forma geral, ou intuitivamente em algum ponto de vocês. Tá? Esses pontos, centros de força, são chamados de chakras. Isso a gente tem em nossos corpos. Aqui é uma exemplificação, não sei se dá para todos lerem bem lá do fundo. É o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplêndido, gástrico e o básico. Esses são os pontos de energia. Muitas vezes, na hora que o passista está em você, se ele sente necessidade de concentrar em algum ponto maior, ele vai se concentrar ali. Tá? Isso é um momento. Isso não é nem ele, é uma sensação que ele recebe. É o plano espiritual trabalhando através dele. Então, isso existe e é tratado. Todos aqui, quando entram no momento, e os passistas, quando entram em atividade de passe, conhecem. Não que ele vá trabalhar só esses pontos, mas eles conhecem. Eles vão fazer o passe com vocês dentro desse pensamento. Eu queria falar num outro ponto. Que é as questões dos tipos de passes. A terapia do passe. Vocês estão acostumados a isto, a esta figura da pessoa sobrepondo as mãos. Vocês não veem o envolvimento espiritual trabalhando junto. É como mais ou menos isto. Por trás ou ao lado de cada passista, vocês têm os espíritos atuando também. Então, esse momento, essa doação, é dirigida pelos espíritos através do passista a cada um de vocês. E vocês recebem conforme vocês estão dispostos a receber. Essa é a terapia. Muitas vezes se discute, puxa vida, mas eu queria um passe especial. Né? Fala, o que é um passe especial? Né? Às vezes a pessoa fala, a pessoa me deu um passe à distância, eu ficou só um, eu vejo em algum lugar duas pessoas trabalhando.
Vejo uma pessoa dando apoio por trás, como num trabalho de salão, de sala fechada, onde ficam 2 passistas trabalhando naquela pessoa. Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente chama de passe simples, duplo, coletivo e passe de tratamento. Muitas vezes, o passe nesse sentido é para buscar o equilíbrio ou até mesmo dar o passe para 2, você e o espírito, que está te acompanhando. Então, não tem que se preocupar com isso. Se for necessário, vocês vão ser orientados a seguir a um passe diferente. Mas o passe dado por um passista, não é ele só que está dando o passe. A equipe espiritual está junto. Então, não se prendam a essas nomenclaturas. Eu já ouvi isso. Falo, gente, não tem o porquê. Muitas vezes ocorre, e o trabalho da salinha, hoje, desde a pandemia para cá, nós paramos, e nós vamos voltar até essa situação, a gente chamava uma pessoa qualquer que estava no salão, falava, vem cá, você vai tomar um outro passe aqui. Por quê? Porque quem estava acompanhando, ou na função de olhar se estava tudo em ordem, falou, puxa vida, essa pessoa estava tão dispersa, estava pensando em tanta coisa diferente que ela não aproveitou nada do passe e ela está precisando. Então, peraí, vamos repetir o passe. Tá? É isso que ocorre. A gente leva na série e fala, peraí, você vai tomar um passe. Às vezes a gente fala, nós vamos te dar um reforço. É porque aqui dentro você não participou. Se você aqui participasse e absorvesse o passe, compreendesse ele, aceitasse ele como ajuda, não seria necessário. Entenderam? Então, a participação nossa, do nosso comportamento, como nós atuamos, como a gente se prepara para poder fazer parte de um trabalho, é muito importante. As equipes que preparam todo o trabalho aqui, as equipes que dão passe, são uma parte da atividade. A outra parte da atividade são vocês. A receptividade é vocês, como vocês vão sentir e como vocês vão usar. Não adianta a pessoa também faz o passe, aqui está legal, chega lá fora já, vamos tomar, vamos lá no pilequinho, acende o cigarro, já vai encher a cara. Pô, caramba, o que você está usando de bom que você veio buscar aqui? Né? Ou sai xingando alguém, sai brigando. A gente brinca que ser espírita dentro de uma casa espírita é fácil. O difícil é ser lá fora. Que aí você vai ter que... Aqui está todo mundo pensando igual, está todo mundo com a mesma intenção, a mesma vontade, a mesma participação. Lá fora, não. Lá fora, a gente tem que ser espírita. Ajudar alguém. Nós temos que ser participativo dentro da sociedade. Dentro do acolher, dentro do contribuir. Não falar mal já ajuda bastante. A gente irradia energias, como eu falei, através de um passe, a gente chama de campo vibratório, tá? São vibrações que a gente emite. Então, os nossos pensamentos são como as nossas palavras, e as nossas palavras, elas são muito fortes. Então, a forma como você agride alguém, ou você ajuda alguém, a energia que você está mandando é forte. E às vezes machuca. A gente sabe. Quantas vezes a pessoa fala, nossa, ela falou comigo, me arrasou. Arrasou mesmo. Ou então, nossa, aqueles 5 minutos que me deu de atenção, nossa, salvou o meu dia. Ou um elogio que eu recebi no momento que estava precisando. Quando você fala, você emana energia. Aqui dentro é fácil. Estamos todos juntos. Pensando, se preocupando, no mesmo foco. Lá fora é de verdade. De verdade, o que eu digo é assim, lá fora onde nós somos posto à prova. Como nós estamos num período de resgate e expiações, é lá fora que nós temos que provar o nosso valor. E o provar o valor
É mostrando o que nós somos. Começando quando? Quando a gente chega aqui. Chega se preparando, sentando, recebendo. A gente diz o seguinte, a espiritualidade chega um pouco antes da gente, prepara o ambiente espiritual do salão. Então, quando vocês chegam e sentam para ficar um pouco antes, conforme vai chegando, e vão se acomodando, né, vocês já estão se expondo, vocês já estão sendo bem recebidos. Então, aproveitem esse momento. Isso é muito importante. Isso é bom. Então, sempre que a gente puder, vamos aproveitar isso. E quando a gente termina o nosso trabalho, a gente faz uma prece final. Por quê? Isso daqui é para todos vocês e nós também. Onde a gente diz assim, encerramos essa atividade, vamos partir para a próxima. Nós até aconselhamos todo mundo que trabalham, vão em alguma atividade, professores, ou que seja, que vocês vão numa atividade que muitas vezes é estressante. Antes de entrar nessa atividade, reze, faz uma oração. Se prepare para aquele trabalho. Entre no trabalho. Discuta, ocorra o que tiver que ocorrer. Reuniões, ou o que for. Encerrou? Encerre. Quando sair, você encerra. Nós aqui, trabalhadores, que trabalhamos em outras atividades, somente em trabalhos fechados, a gente tem que fazer isso, porque a gente se envolve com os problemas das pessoas. E depois a gente tem que sair e viver a nossa vida. Então a gente precisa abrir, começar o trabalho e encerrar. Então eu aconselho vocês a fazerem isso dentro das atividades. Médicos e professores, então, somente professor de criança pequena. É muita energia, muita loucura. Então, se prepara, vai dar aula. Terminou da aula, vou voltar para minha casa? Encerra, guarda as coisas na gaveta, faz uma oração, encerra aquela atividade e vai para a atividade da sua casa. Tá? Tem uma prece aqui que eu acho muito legal, eu gosto dela. Os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e noções que mais vos tocam. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras, estranhas ao coração. Não se preocupe em falar bonito, nem rezar bonito para ninguém. Os espíritos, Jesus, Deus, não querem palavras bonitas, eles querem sentimentos. Eles querem boas energias. Então, tanto aqui como na casa de vocês, lembrem sempre disso. Aquilo que vocês estão pensando, aquela energia que vocês estão dando às palavras, aos pedidos, ou seja lá o que for, essa é a grande energia, essa é a grande força. Aproveitem isso dela, quando vocês estão aqui no trabalho e quando vocês estão no dia a dia. Tá bom? Boa noite, gente. Obrigado. Agora, depois dessa palestra tão esclarecedora, nós vamos nos colocando numa posição receptiva. Vamos verificando se nosso corpo está tenso, tirando a língua do céu da boca, arrumando a nossa postura, deixando a nossa mente aberta para que os médiums possam começar a terapêutica do passe. Nós vamos agora olhando as energias, sentindo. Nós vamos vibrando por todas as pessoas que necessitam. Aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas pessoas que estão em situação de rua, aquelas pessoas que ainda passam a prova da fome, aquelas pessoas que têm contendas em seus lares e não têm paz, aquelas pessoas solitárias que necessitam somente de um sorriso,
nós damos esse sorriso a ela. Nós vamos vibrando por cada ser. Nós vamos vibrando pelo planeta Terra, pelo nosso amado Brasil, por todos os lugares onde hoje reinam as guerras, as doenças. Nós vamos vibrando paz e amor para que chegue nos líderes das nações, nas pessoas que possam fazer alguma coisa. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, nosso imenso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Nós vamos vibrando, e com essa mesma vibração que nós vamos voltando aos nossos lares, abrindo as janelas, as portas, deixando essa luz entrar, essa luz acolhedora. Essa luz vai limpando cômodo a cômodo, lugar a lugar. E nós vamos deixando essa luz entrar também em nós. Essa luz do sol, essa luz que é pura energia, nos revitaliza, nos purifica, limpando todos os miasmas. Então, nós vemos o nosso querido e amigo Jesus em nossa frente. Ele simplesmente nos abraça. E nós sentimos esse calor. É um calor que não sabemos explicar. É um calor que acolhe a nossa alma. E nós sentimos essa energia descendo pelos nossos centros de força, começando pelo coronário, equilibrando a nossa conexão com o plano espiritual, para que possamos ouvir os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, e a energia da maneira mais pura. Então essa energia desce mais um pouco, para no centro de força frontal, onde limpa os nossos pensamentos, onde faz com que tenhamos clareza das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas ações. E essa mesma energia desce para o nosso laríngeo, purificando toda a nossa fala, o nosso verbo criador. Que nós possamos dizer coisas boas, que nós possamos vibrar o amor, como fala, como carinho. E essa mesma energia vai descendo e agora equilibrando o nosso centro de força cardíaco, nos purificando as emoções, limpando as mágoas, as tristezas, a raiva, e nos recarregando com uma energia de amor, de alegria, de virtudes. E essa energia desce para o nosso centro de força esplênico, reenergizando agora todo o nosso corpo, toda a nossa vitalidade, toda a nossa imunidade vai sendo nutrida de maneira que nos sentimos mais vivos, mais fortes. E essa mesma energia vai descendo para o gástrico, limpando todas as energias negativas que porventura acabamos recolhendo, seja de ambientes, sejam de pessoas, sejam provocadas por nós mesmos. Nós vamos limpando e limpando. Essa mesma energia desce para o nosso centro de força genésico, onde nós temos nossa energia co-criadora, nossa energia criativa, e aprendemos a lidar com ela, a aprender a ter mais responsabilidade. Então essa energia vai descendo até a sola dos nossos pés. E essa mesma energia vai subindo por trás, chegando até a base da nossa coluna, onde energizamos o nosso centro de força básico,
recuperamos a nossa conexão com a natureza, com a própria terra, e vamos também nos energizando. Essa mesma energia sobe a nossa coluna, vértebra a vértebra, e termina no bulbo da nossa cabeça, numa explosão multicolorida, terminando e nos equilibrando por completo. Nos sentimos vitalizados, calmos, com uma clareza mental que antes não tinha. Agora que estamos equilibrados, energizados, nós vamos vibrar pela nossa querida casa de paz e amor, nosso pequeno e belo recanto. Nós vibramos por todos os trabalhos que, como vimos, são muitos. Vibramos por cada assistido, por cada trabalhador, por cada alma que por aqui passa, por cada espírito que aqui passa, e também as nossas casas co-irmãos, a crepagem, a caspagem. Que todos sejam regados de amor, que todos os ambientes sejam limpos, equilibrados, e que tudo ocorra sempre da melhor maneira possível. E agora nós vibramos também pelas nossas águas. Seja as águas que nós trouxemos aqui para o trabalho, se não trouxemos, para um filtro de casa em casa, um filtro de água em casa, uma garrafa de água, a caixa de água. Nós vibramos e nós pedimos para que a espiritualidade coloque todo o lenitivo necessário, físico e espiritual, e que cada medicamento nutra nossa alma, nutra nosso corpo, e que possamos ficar sempre equilibrados, e que assim nós possamos sempre fazer uma oração quando necessário tomá-la, para que possamos nos equilibrar, nos reequilibrar sempre que necessário. E agora, vamos para a prece final. Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, agradecidos estamos pela oportunidade do ensinamento desta noite. Que possamos sair daqui um tanto melhores do que aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe e esteja com de luz, paz e amor em Jesus.